Mais uma vez é um grande prazer poder estar aqui passando um pouco de conhecimento para vocês sobre algum tipo de síndrome dolorosa crônica. Dessa vez vamos falar sobre a hipertensão intracraniana idiopática. Eu me chamo Franklin Reis, sou médico neurocirurgião e especialista em dores. Pois bem, como a gente sempre faz, a gente começa falando o que é essa síndrome. É fundamental que vocês entendam o que é sobre o que a gente está falando. E para poder entendermos a hipertensão intracraniana idiopática, é preciso que a gente saiba o que é o líquor. Pois bem, líquor é um líquido que nós temos no nosso sistema nervoso central, que ele é formado basicamente dentro de cavidades que temos dentro do cérebro, aqui uma imagem lateral do cérebro, aqui a região anterior, aqui a região posterior, onde nós temos essas estruturas em azul. Essas estruturas em azul são os ventrículos, onde é feito basicamente uma grande parte desse líquido e vai escoando, ele vai comunicar com a medula e depois ele exterioriza do cérebro para ser absorvido pelo sistema de drenagem venosa do cérebro e é jogado de novo na circulação sanguínea através da veia jugular interna. Pois bem, nesse tipo de síndrome dolorosa crônica, há um aumento na pressão desse líquor e consequentemente gera um aumento na pressão dentro do crânio, na pressão intracraniana. Lembrando que esse líquor, ao mesmo tempo que ele é produzido, ele também é reabsorvido. Então, a pressão dele fica normal quando há um balanço entre a quantidade que produz e a quantidade que reabsorve. Se há algum tipo de alteração, de algum tipo de problema, seja na produção ou na reabsorção, esse líquor então ele fica em excesso, gerando essa hipertensão. É interessante que quando tem a hipertensão intracraniana, independente do que seja o causador dessa hipertensão intracraniana, causa sintomas parecidos como se fosse um tumor cerebral. Então, quais são os sintomas? Geralmente dor de cabeça e visão borrada. Interessante que essa visão borrada, na grande maioria das vezes, desenvolve de uma forma bem lenta e na visão periférica. Então, é mais difícil o paciente perceber do que quando esse borramento está na visão central, bem no meio da visão. E aí, quando acontece isso, geralmente o paciente já tem um certo avançar da doença. Visão dupla, que a gente chama de diplopia, e tonturas também pode acontecer, náuseas e vômitos também, uma rigidez do pescoço muito parecida com aquela da meningite também pode acontecer, e uma situação interessante é que esse tipo de dor, ele piora com atividades físicas. Pois bem, e quais são os fatores de risco de paciente com hipertensão intracraniana idiopática? Mulher, sendo 9 vezes mais comum do que homem, aumento de peso, a apneia do sono, que é quando o paciente tem aqueles roncos durante o dormir, com períodos sem respirar. Medicamentos, uso de alguns medicamentos como o lítio ou alguns esteroides anabolizantes e também derivados da vitamina A também podem causar, assim como irregularidade em vasos sanguíneos, diminuindo justamente a drenagem desse líquor e o aumento da pressão intracraniana. O diagnóstico é feito através da ressonância, principalmente para descartar outras doenças. Os ventrículos são aquelas cavidades que estão dentro do cérebro que produzem esse líquor, geralmente estão no tamanho normal ou até mesmo pequenos, E a hipófise pode estar achatada no que a gente chama de cela vazia. Então a gente nota a cela vazia e também pode também ocorrer um processo de que a gente chama de ectasia e tortuosidade dos nervos ópticos. Então aqui uma ressonância vista de cima, os dois olhos, e aqui o nervo óptico entrando no cérebro. Então esses nervos ópticos geralmente eles são mais retinhos, E aqui eles estão um pouco tortuosos, como a gente pode ver. É fundamental também o oftalmologista participar e fazer uma fundoscopia para poder ver se há sinais de hipertensão intracraniana no fundo de olho e também fazer uma análise melhor dos campos visuais. TAP teste, que é justamente um procedimento onde a gente punciona as costas do paciente, retira esse líquor para poder observar qual é a resposta que esse paciente tem com menos líquor e, consequentemente, com menos hipertensão intracraniana. Então, faz uma avaliação daquela pressão no momento que faz a punção lombar, a análise bioquímica e, como eu falei, a gente verifica por uns dias a questão dos sintomas, se o paciente melhora o quadro de dor. E em termos, aqui é uma visualização do TAP teste, então a gente consegue ver um paciente com um aventalzinho, faz uma punção, faz um bloqueio anestésico para poder ficar mais confortável o procedimento em si.
Faz um bloqueio anestésico um pouquinho mais profundo devido à passagem da agulha e introduz então uma agulha espinhal para poder retirar o líquor. Então chega na região onde deve ser colocado e a gente nota a saída de líquor e coloca um aparelho para poder medir essa pressão. Então, após medir a pressão, a gente retira uma certa quantidade de líquor, justamente para poder ver como o paciente vai responder se ele tiver essa quantidade de líquido a menos. E em termos de tratamento, estilo de vida, como reduzir peso e sal é importante. O TAP teste não deixa de ser um tratamento, já tendo em vista que ele vai melhorar, por mais que seja um tratamento provisório, né, temporário. E o tratamento definitivo através da derivação ventrículo peritoneal, um shunt, onde nós colocamos um catéter dentro dos ventrículos, daquelas cavidades, ligamos a uma válvula e essa válvula vem descendo por baixo do subcutâneo até se inserir na região do peritônio, na barriga, onde aí o líquor que é retirado daqui do ventrículo é jogado na barriga e absorvida. Em alguns casos, a necessidade de cirurgia para descompressão do nervo óptico.